Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da Igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD, com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 10. Jesus, o bom pastor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez é um grande prazer podermos estar nos dirigindo a você, professor, aluno, superintendente, para o comentário de mais uma lição bíblica deste trimestre da classe dos jovens. Que Deus abençoe, derramando a sua graça e paz no seu coração continuamente. Que a sua vida, a sua família estejam sendo abençoadas, enriquecidas por Deus. O apóstolo Paulo nos incentiva a fazer a obra de Deus com abundância, né? Com dedicação, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus esteja sempre te abençoando, te encorajando, te recompensando. Nossa lição 10, Jesus, o bom pastor. Vamos fazer uma oração para o início da nossa aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome mais uma vez. Agora, quando estaremos iniciando o comentário desta lição de hoje, pedimos que o Senhor venha nos dirigir pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor, lição de número 10. O texto principal: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. O resumo da lição: como bom pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. O texto bíblico está também em João 10, do versículo 11 ao 18. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo
e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Nesse texto, nós temos tanto aqui uma declaração cristológica ou messiânica, como também um sermão cristológico e messiânico. Jesus vai usar aqui uma declaração cristológica quando ele diz eu sou. Como você, professor, tem acompanhado, no Evangelho de João nós temos 7 declarações cristológicas e temos também 7 sinais e 7 sermões cristológicos. Um deles é esse aqui, Jesus, o bom pastor. Nesse texto, nós vemos claramente um paralelo que Jesus faz entre a liderança judaica, entre o ministério dos líderes judaicos e o seu ministério. As lideranças judaicas que haviam expoliado e que expoliavam o rebanho. E agora o ministério de Jesus, que veio para dar a vida pelo rebanho. Jesus não veio para tirar nada do rebanho. Ele veio apenas para oferecer e oferecer a si mesmo para o rebanho. Esse texto, ele nos transmite uma mensagem de profunda ternura. E, na verdade, oxalá que Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, revele ao nosso coração, de uma maneira muito profunda, o amor de Cristo por nós. Porque o nosso relacionamento com Deus precisa estar pautado no amor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que orava pelos crentes de Éfeso para que eles conhecessem, o amor de Cristo. Efésios capítulo 3, está escrito assim, a partir do versículo 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Este é o maior propósito, o grande propósito de Deus em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, para que nós possamos conhecer, compreender o amor de Cristo, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. Porque enquanto mais a gente conhece o amor de Cristo, mais nós o glorificamos. E na lição de hoje nós temos esta oportunidade de contemplar essa declaração cristológica de Jesus como o bom pastor, o pastor que não expolia, mas o pastor que se entrega. Então nós vamos estudar, inclusive, sobre esta entrega, feita por Jesus. E nesse aspecto, professor, algumas questões
nós vamos destacar na lição de hoje. Uma delas acerca da abnegação de Cristo, o seu autoesvaziamento. O que esse autoesvaziamento significa, né? Ele abrir mão das suas prerrogativas divinas. E também estaremos destacando a sua entrega voluntária, né? Essa expressão aqui, quando Jesus diz: o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Isso aqui é glorioso e é extraordinário. Para a gente entender que o sacrifício de Jesus ele foi totalmente voluntário, né? Algumas vezes que os judeus tentaram, né, prender a Jesus, numa delas, por exemplo, o texto é muito claro. Diz que ele entrou no meio deles e saiu, porque não era ainda chegada a sua hora. Na hora certa, ele se entregou. Foi quando Pedro tentou defendê-lo e ele então o repreende por aquele ato, né? Porque era o momento da sua entrega. Então ele se entrega voluntariamente. Então isso é fundamental também para a gente compreender o amor de Cristo, né? Como bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Na introdução da nossa aula de hoje, nós destacamos uma questão cronológica. É bem provável que nessa ocasião aqui, desse texto, seja um momento entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, que estão mencionadas aqui entre os capítulos 9 e o capítulo 10 desse texto de João, né? No capítulo 10, do versículo 22, você já vai observar que a palavra de Deus fala sobre a festa da dedicação. Então é provável que Jesus tenha permanecido em Jerusalém e certamente no interior da Judéia também, por um período aproximadamente de 4 meses. E a gente destaca, inclusive, isso no livro de apoio, né? Dizendo assim: nessa ocasião, é possível que Jesus tenha permanecido na Judéia por cerca de 4 meses, ou seja, entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação. E é provável que nesse período ele tenha feito algumas viagens a Betânia, né? Porque ele se hospedava muitas vezes na aldeia de Betânia, que ficava a menos de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Inclusive, por isso que deduz-se e infere-se das narrativas, especialmente de João, que Jesus tenha aprofundado a sua amizade com Lázaro, Marta e Maria, porque ficando ele bastante tempo em Jerusalém, entendemos que ele, por vezes, se hospedava na cidade de Betânia. Na última viagem de Jesus a Jerusalém, por exemplo, a gente encontra a narrativa dele indo dormir em Betânia e retornando no outro dia para Jerusalém. Então, pelo conjunto das narrativas dos evangelistas, especialmente de João, a gente entende, então, o motivo dele ter essa amizade tão profunda com os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E ele permanecendo, então, em Jerusalém, nessa ocasião, ele vai transmitir esse sermão riquíssimo, né, falando aqui do seu plano de salvação, que vai abranger ou atingir toda a humanidade. Quando ele diz que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está falando da amplitude do seu ministério, que não ficaria apenas ao aprisco ou no aprisco de Israel, mas atingiria toda a humanidade. Os gentios também seriam alcançados. Então tem esse aspecto fundamental. Aí ele vai então afirmar que haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui já há uma mensagem de profundo caráter escatológico, que é quando haverá a reunião de gentios e judeus como um povo só, depois da conversão nacional de Israel. Então esse é um ponto também a ser destacado na lição de hoje. Indo para o desenvolvimento do assunto, nós temos aqui o primeiro ponto,
a abrangência da mensagem, né? Que é o fato de Jesus falar, então, que a sua missão estava além do contexto judaico, né? A mensagem tinha como endereço a comunidade judaica, dentro do contexto de uma nação espoliada por seus líderes. Jesus denuncia os ladrões, salteadores, mercenários, que não cuidam das ovelhas, mas buscam somente explorá-las. Mas essa grande mensagem não é dirigida apenas a Israel, mas a toda a humanidade, apresentando Cristo como o pastor que tem um cuidado especial por todos aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Fala de seu amor e ternura com absoluta abnegação e entrega. No ponto seguinte, nós tratamos do fracasso dos pastores de Israel, né? Abordando os maus líderes que Israel teve em grande parte do tempo, desde a época dos juízes, mas especialmente na época da monarquia, né? Ainda no tempo dos juízes, destaca-se, por exemplo, os filhos de Eli, que promoviam um verdadeiro ultraje, uma profanação ao sacrifício. Aquele espírito de espoliação que viria a atingir muitos líderes de Israel, depois também já como nação sob um rei, ou seja, na época da monarquia. Os maus reis, os maus sacerdotes e os maus profetas, né? Na época de Jeremias, por exemplo, a grande maioria dos profetas profetizavam para agradar os reis e os sacerdotes. Estavam divorciados da vontade de Deus. E nos dias de Jesus, né, o cenário era ainda mais degradante, porque os líderes de Israel estavam preocupados mais com a sua própria popularidade, com os benefícios que eles podiam obter das autoridades romanas, do que com o bem-estar dos judeus. Nós já observamos nas lições anteriores que até os milagres que Jesus fazia incomodavam a liderança de Israel, porque eles preferiam ver as pessoas enfermas, permanecer com as suas enfermidades, para não ver Jesus realizando milagres, não só por ser no dia de sábado, como nós já destacamos, mas também porque aqueles milagres produziam a fama de Jesus, o seu nome, a sua popularidade crescia, as multidões o alcançavam, e havia uma mediocridade tão grande na liderança judaica que aquilo os incomodava. Então, há todo um cenário degradante na liderança de Israel, tanto no período monárquico, no período dos juízes e também agora no período do contexto do ministério de Jesus. Então, esse é um ponto que se destaca aqui quando tratamos do fracasso dos pastores de Israel. A expressão pastores aqui se refere a guias, a condutores, todos aqueles que exerciam liderança do povo de Israel, seja como rei, como sacerdote ou como profeta. O comportamento das ovelhas, Jesus vai falar então que as ovelhas do seu rebanho ouviriam a sua voz e o seguiriam. Por quê? Porque se estabelece um relacionamento íntimo entre pastor e ovelha. Isso, inclusive, nos leva ao entendimento de que nós precisamos buscar ter esse tipo de relacionamento terno com Jesus, né? Precisamos incentivar os nossos filhos, né? As crianças, adolescentes, os jovens que são nossos alunos, a seguirem a Jesus, procurar segui-lo com amor. Nós temos, e por amor, né? Nós temos as nossas práticas, os nossos costumes que são bons, que nós precisamos inclusive conservá-los, mas nós não confiamos nesses costumes, nós sabemos da importância deles, mas nós valorizamos acima de tudo um relacionamento com Deus, baseado no amor. Primeiro, o amor que Ele devotou por nós, porque Ele nos amou primeiro. E agora, o amor que nós precisamos que Ele, pelo Espírito Santo, derrame em nosso coração para que nós devotemos este amor para Ele em louvor e em adoração. Muito importante, professor, que nós transmitamos aos nossos alunos
esse tipo de sentimento. Nós não podemos ter uma religião fria, rígida, acreditando que nós vamos agradar a Deus com as nossas obras. Tá? Não são as nossas obras que nos fazem ser salvos. As nossas obras são decorrentes, né, da nossa salvação. Somos salvos pela graça de Deus, o amor de Cristo nos constrange. E agora, constrangidos por este amor, nós queremos agradá-lo em tudo, em toda a nossa maneira de viver, nos consagrando no espírito, na alma e no corpo, como disse Paulo aos Tessalonicenses, nos santificando em toda a maneira de viver, como disse o apóstolo Pedro. Então, esse é o espírito que deve nos mover na nossa vida de serviço e de entrega ao senhorio de Cristo. No ponto 2, nós vamos tratar da abnegação de Cristo. Jesus disse assim: dou a minha vida. Como nós já destacamos no início, a entrega de Jesus ela foi absolutamente voluntária. Ele decidiu se entregar, ele decidiu esvaziar-se a si mesmo. Esse autoesvaziamento, né, no grego ekenosen, significa que Jesus decidiu abrir mão, por um tempo, das suas prerrogativas. Ele não abriu mão, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo 100% Deus. Ele continuou tendo os seus atributos. Agora, houve uma autolimitação voluntária do uso desses atributos, embora ele os mantivesse completamente, né, para que ele exercitasse, então, o seu ministério como homem. Todavia, mesmo na condição de homem, ele continuou sendo 100% Deus e, por muitas vezes, ele se valeu do seu poder, dos seus atributos, normalmente. Tanto é que os sinais foram realizados mediante esses atributos que ele dispunha. Então, Jesus continuou sendo, como Filho de Deus, 100% Deus. O autoesvaziamento foi da sua glória, das suas prerrogativas, das suas credenciais e não dos seus atributos. Né? Na página 118, nós destacamos isso, esse ponto, inclusive em relação ao fato de que Jesus disse: dou a minha vida. O que isso significa? Né? Nós temos algumas passagens bíblicas que mencionam o Pai devolvendo a vida para Jesus, para o Filho, ressuscitando-o dos mortos. Mas nós temos também passagens falando do próprio Filho, né, operando a obra de ressurreição. E é o que ele disse aqui, né? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, a ressurreição foi uma obra tanto do Pai quanto do Filho, né? Essa autodoação voluntária, página 118 do livro, nós tratamos disso. Sua autodoação voluntária e a sua entrega são destacadas na declaração de Jesus: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O Pai deu ao Filho essa condição em decorrência da sua completa entrega e obediência. Isso torna ainda mais claro o valor do sacrifício de Jesus, fruto, como já afirmado, de sua inteira abnegação. Como comenta Wiersbe, do ponto de vista humano, tudo indicava que Jesus havia sido executado, mas do ponto de vista divino, havia entregado sua vida espontaneamente. Quando Jesus clamou na cruz: está consumado, entregou o Espírito ao Pai por sua própria vontade. 3 dias depois, também por sua própria vontade, retomou a vida e ressuscitou dentre os mortos. O Pai deu-lhe essa autoridade como prova de seu amor. Sobre o fato de algumas passagens bíblicas fazerem referência ao Pai ressuscitar a Jesus, como Atos 2:32, Romanos 6:4, Hebreus 13:20, Wiersbe afirma que as duas coisas são verdade, pois o Pai e o Filho operam juntos em perfeita harmonia. Uma exposição complementar necessária a esse ponto
é que essa autoridade do Filho para tornar a tomar a sua vida não se originou de si mesmo, ela veio do Pai como resultado de sua abnegação. O fato de o Filho ter decidido espontaneamente dar sua vida conferia-lhe direito e autoridade para tornar a tomá-la. Não houve, portanto, usurpação em quaisquer das fases, mas uma justa conquista, como também o é a glorificação de Cristo. É evidente que na nossa compreensão limitada fica difícil para a gente apreender, né, como isso aconteceu. Mas não podemos esquecer que a Trindade opera em perfeita unidade, em perfeita comunhão. É por isso que a palavra de Deus tanto fala do Pai devolvendo a vida, quanto fala do Filho retomando a vida. E isso foi exatamente como decorrência da sua entrega e do seu sacrifício perfeito. Então o Pai lhe deu, né, o direito de retomar a vida, porque ele a entregou de uma forma voluntária, né? Então esse é um aspecto glorioso também, extraordinário do sacrifício de Jesus. Então são esses dois pontos. A outra questão é a questão do esvaziamento, né, do autoesvaziamento, que está lá em Filipenses 2:7, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, no original, o termo grego significa se esvaziou, ou seja, deixou de lado sua glória, posição, riquezas, direitos e o uso de prerrogativas divinas. O Filho não deixou de ser Deus, pois manteve completa natureza divina, mas assumiu uma natureza humana totalmente completa. Esse assunto também é mais aprofundado no nosso livro, quando está escrito assim, ou onde está escrito: a glória de Cristo é resultado de sua entrega voluntária sacrificial, para a qual Paulo usa o termo grego ekenosen, que significa se esvaziar. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Veja o profundo contraste. Lúcifer quis uma glória que não era dele. Jesus abriu mão de uma glória que lhe era própria. Daí a glória de Cristo, né? Ser uma glória eterna. Essa profunda humilhação deu-lhe credenciais para receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Ao submeter-se inteiramente ao Pai em completa obediência e sem pecado, Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e a morte. Por isso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda no livro, a gente observa a necessidade de termos muito cuidado na interpretação do autoesvaziamento. Tem surgido algumas heresias em torno desse assunto, né? O pastor Silas Daniel, por exemplo, em um dos seus livros, ele fala da teoria da kenosis, que é uma heresia que diz que Deus se esvazia de seus atributos para se relacionar com seus filhos. Deus não se esvazia de atributo nenhum, né? Mesmo na concessão do livre-arbítrio, né, o livre-arbítrio libertário, Deus não se esvazia de nenhum de seus atributos. Ele continua sendo Deus soberano e na sua soberania ele concede ao homem o livre-arbítrio. Isso decorre da soberania de Deus, é um ato da soberania de Deus. Não significa absolutamente qualquer limitação na sua soberania. Deus não é afetado na sua soberania por nenhuma de nossas ações, por nenhuma de nossas atitudes. Esse ponto também é fundamental que seja destacado, seja bastante ressaltado. Prosseguindo, nós tratamos aqui da glória de Cristo, nós já falamos inclusive desse contraste, né, entre Lúcifer e Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus,
Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Ao submeter-se inteiramente ao Pai em completa obediência sem pecado, Jesus conquistou a vitória sobre a morte, o inferno, sobre o pecado, a morte e o inferno. No último ponto, ponto 3, nós temos aqui o cumprimento escatológico, né? Esse ponto aqui é um ponto versado já no campo da escatologia, quando Jesus ele afirma que haverá um só rebanho e um só pastor. Primeiro precisamos destacar que essa mensagem lá no Antigo Testamento, ela é dada para Israel já com um olhar em relação ao período milenial, quando haverá conversão nacional dos judeus na grande tribulação, no final da grande tribulação. Então, havendo a conversão nacional dos judeus, então agora Jesus poderá unificar o seu rebanho, né? Ele desce com a igreja já glorificada e implanta o seu governo milenial em Jerusalém. Aí agora será um só povo, um só rebanho e um só pastor. E ao final, já depois do juízo final, ele então implanta novos céus e nova terra e prossegue o seu reino que não terá fim. Então aí será o cumprimento dessa promessa, dessa profecia de que haverá um só rebanho e um só pastor. Nós sabemos que por ora os judeus como nação não reconhecem a Jesus como Messias, como Cristo, como Salvador. Mas essa conversão ocorrerá quando eles perceberem terem sido enganados pelo anticristo, isso no final da grande tribulação. Judeus e gentios, nesse ponto, nós observamos a dificuldade, a rejeição que os judeus tiveram em relação a Jesus. Nós falamos também que os próprios apóstolos, né, tiveram resistência, mesmo após a descida do Espírito Santo, houve resistência em se acolher os gentios, né? Pedro pregou aos gentios na casa de Cornélio e depois precisou explicar aos apóstolos em Jerusalém por que ele tinha batizado a gentios, né? Quando ele disse: como eu posso recusar o batismo em águas para alguém que, ouvindo a mensagem, creu em Cristo e recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Então esse texto também é de uma clareza ímpar, né? Pedro pregando, Cornélio e a sua casa crendo em Cristo como Salvador, portanto sendo regenerado e recebendo o batismo com o Espírito Santo e falando em línguas. Então o batismo com a evidência no falar em línguas. Então isso fez com que Pedro, de uma maneira inequívoca, entendesse que o evangelho também havia alcançado os gentios. Depois, já do início do ministério de Paulo, na primeira viagem, houve muita resistência por todo o mundo, onde ele encontrou os judeus e foi primeiramente às sinagogas para pregar. Então ele vem com Barnabé a Jerusalém para o concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15. E os apóstolos, então, compreendem que a mensagem deveria ser transmitida também para os gentios, sem a exigência das tradições judaicas. Mesmo assim, quando acompanhamos as viagens de Paulo, nós vamos observar que ainda havia um apego dos judeus à tradição. Tanto é verdade que quando ele retorna a Jerusalém, no final da terceira viagem missionária, ele é instado por Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém, a fazer a purificação e entrar no templo, por causa dos judeus cristãos que eram praticantes ainda da lei mosaica. Então, ou seja, a igreja cristã daquela época, formada pelos judeus, tinha dentre eles muitos que ainda estavam presos aos ritos, aos costumes das tradições judaicas, aos costumes judaicos, né? E Pedro, ou melhor, e Paulo, que já havia entendido a dimensão do ministério da graça e sabia que isso não tinha relevância para a salvação, aceita, né, fazer os votos e entrar no templo, né? E quando os judeus zelosos da lei o veem,
Então, ocorre aquela revolta, ele termina sendo preso, como nós sabemos, e vai ser depois levado a Roma, assim por diante, para cumprir todo um propósito que Deus tinha em relação ao seu ministério. O que nós queremos destacar aqui, nesse ponto, é apenas o fato de que, até esse tempo, mesmo nesse tempo, mesmo os judeus cristãos não tinham ainda a compreensão do que seria esse um só rebanho de que Jesus estava falando. Por isso, nós entendemos que isso somente será possível plenamente após a conversão nacional dos judeus, quando aí sim haverá um só rebanho e um só pastor. Indo para a conclusão da nossa lição, a gente enfatiza mais ainda um pouco dessa questão escatológica, né? E encerra dizendo o seguinte: ao estudar os sinais e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tiveram em crer nele e entender seus propósitos, pela incredulidade e dureza de seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e a vigiar sempre para que nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, nosso grande pastor. Que Deus te abençoe, professor, que você, seus alunos, tenham uma excelente aula no próximo domingo e que Deus continue nos abençoando e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Deus abençoe.